E o mundo, parte do mundo, vive em conflito. Temos uma guerra já que dura mais de um ano entre a Ucrânia e a Rússia, Israel e Hamas, que já faz quase 3 meses, um possível conflito entre Venezuela e Guiana e também a China com Taiwan. E os Estados Unidos, como ficam diante desta situação? Para esclarecer essa dúvida, nós vamos conversar com o professor e especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, Dr. Frederico. Um bom dia, muito obrigado. Pastor Filho, bom dia, obrigado pelo convite. Um excelente novo ano a todos. Os Estados Unidos já não estão dando conta de mandar tanto dinheiro para a Ucrânia. Depois a gente vai com essa mesma pergunta para Israel. Isto, de um lado, o Xi Jinping, o presidente da China, comemora esta situação, o Dr. Frederico Afonso, para que tenha o domínio na conjuntura, no contexto mundial? É interessante nós analisarmos a guerra, ela é sempre geopolítica, e eu vou chamar entre aspas de geofinanceira. Há um interesse de venda de armamento, há um interesse de expansão territorial. Há um interesse, por exemplo, no caso, voltando à Ucrânia, da sua aproximação para a OTAN. Então, quando os Estados Unidos enxergam essa relação Ucrânia e Rússia, eles enxergam um isolamento da Rússia e uma proteção à Ucrânia. Por isso, o interesse em investimento não é só apenas algo, por exemplo, de intercâmbio internacional. É um interesse geopolítico. Da mesma forma, a China entende que, alimentando naquilo que ela puder a Rússia em termos bélicos, leia-se fornecimento de armamento, talvez uma necessidade de alguma questão de investimento em dinheiro, ela mantém ali a sua hegemonia, a sua parceria com a Rússia. Então, todo conflito, você já vê o que eles chamam hoje de Guerra Fria 2.0. Todo conflito você tem os Estados Unidos de um lado e do outro lado a Rússia / China. E isso se reflete muito nas votações do Conselho de Segurança da ONU. Estamos conversando com o professor universitário especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso. Ele que está falando do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e a intervenção dos Estados Unidos, já que tem senadores defendendo que não vão liberar recursos neste ano de 2024 para financiar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E os Estados Unidos encaminham dinheiro para a Ucrânia. Doutor Frederico Afonso, a mesma colocação que eu fiz com o senhor sobre a Ucrânia, do dinheiro dos Estados Unidos para Israel, que já vai estar entrando no 3º mês em guerra contra o Hamas. E tudo indica que pode estender ainda esta guerra? A guerra do grupo terrorista Hamas e de Israel, já anunciado aí pelo Ministério da Defesa de Israel, vai longe. Vai longe porque você tem ali dois objetivos muito extremados, né? O objetivo estatutário do Hamas é acabar com Israel, e o objetivo do Israel, no seu direito de contra-ataque, é eliminar a Hamas. Quanto tempo isso vai demorar? Difícil de precisar. Logo, a gente tem uma noção que não vai ser algo curto. E o interessante também, Arthur Filho, não só essa relação financeira, essa relação política e eleitoral. Nós vamos ter eleições agora, adiantando, mas já volto ao assunto, em 2024, na Venezuela. Nós temos eleições nos Estados Unidos. Nós temos o Vladimir Putin dizendo que é candidato à reeleição. Nós temos essa questão também política e de reconhecimento de eleição em Taiwan. Nós temos, então, uma relação de manutenção de poder do status quo, né? Então, quando a gente fala o dinheiro é curto dos Estados Unidos, a grande verdade é que o Congresso norte-americano tem trazido uma série de reservas para quanto vamos ficar investindo nas guerras. Qual que é o retorno? Então você acaba tendo ali
uma questão de lados, quem é a favor do quê, de investir quem. A relação dos Estados Unidos com Taiwan, ela é ambígua, porque os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um país independente, mas tem uma relação informal de venda de armas. Então é complicado, porque a China, ela exerce o seu poderio em todos os sentidos Paraguai. Salvo o melhor juízo, pouco mais de 10 países no mundo reconhecem Taiwan como um país independente. Estados Unidos não reconhece, a Alemanha não reconhece, o Brasil não reconhece. Por quê? Porque a China faz, a ONU não reconhece mais, já tem um bom tempo. Né? Eu vejo numa projeção próxima uma incorporação, porque eles reconhecem como uma província rebelde, falando da China. A China toma Taiwan a hora que quiser, a Rússia toma o leste da Ucrânia a hora que quiser. Mas já estamos indo aí agora para 2 anos em fevereiro nessa resistência. Mas é uma resistência porque eu ponho um poderio militar ali mínimo necessário para eu ir tramitando, para eu ir unindo, né? Venezuela toma a Guiana a hora que quiser. Então, eu estou falando em termos de poderio militar, de poderio bélico de avanço, né? Agora, Israel vai exterminar o Hamas? Vai exterminar o Hamas. Não é a hora que quiser, dessa forma tão rápida, mas também vai conseguir o seu objetivo militar. Eu enxergo que esses 3 conflitos, eles hoje 3, né? Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, a possibilidade de China e Taiwan, e eu não sei realmente se vai avançar por um estado de beligerância de fato entre Venezuela e Guiana, que os Estados Unidos também entram, que o Reino Unido entra, então acaba voltando a ter essa guerra fria entre Estados Unidos / Rússia / China. Esta questão da Venezuela e da Guiana, essa ameaça aí estabelecida pelo presidente venezuelano, o interesse por trás desses grandes países como os Estados Unidos, os olhos estão voltados para o petróleo nessas 2 localidades, tanto na Venezuela como na Guiana? Não tenha dúvida. Na verdade, quando em 2015 a empresa norte-americana ExxonMobil descobriu uma bacia petrolífera ali enorme, proporcionalmente uma das maiores do mundo, a Guiana, já sabendo que não teria um poderio para se defender, assinou acordos, então, bilaterais de proteção com os Estados Unidos. Acontece que quando você volta à história, desde o acordo internacional ainda no século XIX, surge um documento após a morte de um dos árbitros internacionais, que deixou o documento para abrir apenas após sua morte. Então questiona-se muito a validade disso, jurídica, internacional, enfim, que ele foi coagido a votar daquela forma. Na época, a Guiana era a Guiana inglesa, então pelo Reino Unido. E desde então, isso só vem à tona depois que descobre-se a bacia petrolífera, porque até então não tinha interesse. Uma área enorme, mas sem maiores recursos naturais. Então questiona-se muito essa decisão do final do século XIX, se ela foi válida. Juridicamente ela é válida e acabou. O território pertence à Guiana, mas a questão ela é retomada com a descoberta de vários recursos aí, de valor muito alto e que podem alçar hoje a Guiana a um país que é pobre, a uma melhor condição para o seu povo, né? Estamos conversando com o professor e especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso. Ele fala a respeito de alguns conflitos existentes pelo mundo. Professor Frederico Afonso, o que acontece com o presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que a todo tempo fica fazendo testes nucleares no fundo do mar e também em regiões desérticas, né? E até no ano passado a gente lembra que algo chegou próximo do Japão. Ele quer guerra ou ele quer delimitar poder, território? O que acontece com esse presidente? Olha, filho, de uma forma muito coloquial, ele quer aparecer. Né? Me parece que ele quer um protagonismo, ele quer de alguma forma aparecer para alguma coisa, né? Hoje eu enxergo isso como realmente uma teatralização. Eu não consigo enxergar
a Coreia do Norte hoje participando de fato. Ele deu uma entrevista recente dizendo que a guerra é inevitável. Tá, mas qual guerra? A Coreia está em disputa com quem? Então você fica nessa tensão, né? É como se você tivesse de fato uma panela ali fervendo e a todo momento falasse assim, a fervendo de água, eu vou te jogar. Então ele fica nisso, né? Não ajuda em nada a estabilidade mundial, que é o que se espera, né? Uma manutenção de paz internacional. Então isso pode acontecer também, mas normalmente não consigo te apontar hoje a Coreia do Norte entrando em quê e por qual motivo. Mas é que não dá para... Porque gera dúvida. Será que ele tem mesmo a bomba atômica ou não? E se houvesse algum conflito ali, supondo que ele tenha esse armamento aí, a bomba atômica, quem que seria a vítima dele? A Coreia do Sul ou o Japão? Acredito que ambos, e novamente, você não esqueça da participação da Rússia, né? Ali para ver como é que ela entraria nisso. Tem uma relação próxima, tiveram uma visita dupla aí aos seus experimentos laboratoriais bélicos, vamos assim chamar, recentemente. Então eu entendo que onde entra a Rússia nesse sentido vai depender muito do objetivo. Mas, insisto, eu não consigo enxergar realmente um avanço nesse conflito bélico da Coreia do Norte, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver como é que essas questões outras se deflagram, né? Mas o Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte, ele tem, o senhor falou da Rússia, mas ele conta também com um possível apoio do Xi Jinping, o presidente da China? Então depende para quem que ele vai atacar. Obviamente que contra a Rússia, contra ali o Japão, isso poderia acontecer. Contra a Coreia do Sul, já tenho as minhas dúvidas, né? Porque eles entrariam de fato, né, num apoio à Coreia do Norte, por incrível que pareça, uma relação conflituosa com o Japão poderia ter algum tipo de apoio, sim, tanto da China quanto da Rússia, mas você teria uma instabilidade na Ásia ali, que já não é fácil, absurda. Eu não consigo enxergar como ficaria. Se isso deflagra, como é que a questão é interessante. A gente estaria a um passo de fato de uma terceira guerra mundial, começando pela Coreia do Norte, mundial. Muitos entrariam na defesa do Japão, né? Certo. Professor, eu queria vou fazer duas perguntas, e uma o senhor responde separadamente, por gentileza. E a ONU, ela é mantida com dinheiro de vários países, sobretudo a China, que coloca um aporte maior de dinheiro. Qual a representatividade da ONU diante deste cenário todo que o senhor acaba de explicar? E já aqui mais para baixo, no nosso continente aqui, a OEA, qual é a finalidade dela, o papel dela, né, com referência à Venezuela e à Guiana? A ONU ela é criada com o primeiro princípio, no artigo 1º, manter a paz e a segurança internacional. A ONU não é criada como um órgão de direitos humanos. A ONU é criada como um órgão pós-Segunda Guerra Mundial, com a junção de um quarteto forte, muito bélico, e é o que eu chamo de prêmio de consolação do Covid, a França, que são 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, isso já deliberado, tirando a França que veio depois, mas começa com os Estados Unidos, a então União Soviética e o Reino Unido. Convida-se a China, são conhecidos como os 4 policiais nessa construção. Em fevereiro de 45, então, é chamada a França. Esse quinteto, que é um quinteto forte, tem o poder de veto. E é um poder de veto hoje que está, de fato, destruindo a estrutura das Nações Unidas. A ONU está com cada vez mais dificuldade de manter o seu propósito principal previsto na Carta da ONU, no artigo 1º, item 1. Então, eu vejo a ONU, por exemplo, um braço da ONU é o seu órgão jurisdicional, o Conselho Internacional, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Internacional de Justiça, que tem uma demanda envolvendo a Guiana e a Venezuela já de alguns anos. Chama-se medida provisória lá no trâmite internacional, mas como se fosse um pedido de uma liminar em outubro, falando, olha,
vai ter um plebiscito, que as pessoas acabam chamando de referendo, dia 3 de dezembro na Venezuela. E ela deixa para julgar dia 1º de dezembro. Então, assim, novamente numa frase bem coloquial, também não está ajudando, né? Não está ajudando, as suas próprias ações não estão ajudando. E a questão das resoluções são deliberadas e, na maioria, não são aprovadas por veto da Rússia, da própria China, justamente nessas questões de tensão. Então, a ONU, ela pode estar até tentando, o trabalho da diplomacia é um trabalho de formiguinha que a gente não enxerga. A gente não sabe quanto tempo demora para chegar naquele resultado, que muitas vezes o resultado popular não pode ser o mais esperado. Mas a ONU não está dando sinais externos de êxito na sua, o que eu chamo, função principal. A UEA, por sua vez, é um órgão do sistema regional interamericano, como você tem o sistema europeu, o sistema africano. E eu também penso que a UEA fez uma reunião agora em dezembro, pós essa deliberação, que ela também começou a agir de uma forma muito tardia. Mas, insisto, as reuniões de diplomacia envolvendo os dois órgãos, eles têm uma intensidade muito grande, que nem sempre são explanados pela imprensa. Então, nem sempre a gente toma, de fato, conhecimento o que está se fazendo, e às vezes a gente tem a impressão que nada está sendo feito. Muito bem, nós conversamos com o professor especialista em Direito Internacional, Dr. Frederico Afonso, ele que falou do papel nos Estados Unidos, da Rússia e da China nestes conflitos existentes hoje no mundo, entre a Ucrânia e a Rússia, Israel e Hamas, as discussões aqui no continente sul-americano de Venezuela e Guiana, e lá na Ásia, as discussões também entre China e Taiwan. Professor Frederico Afonso, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia ao senhor. Bom dia, meu filho. Bom programa. Um abraço.